Meus amigos, essa semana a NFL aprovou algumas mudanças de regra, e duas delas fizeram bastante barulho, a regra do terceiro quarterback e a regra do fair catch no kickoff. Vamos começar pela do kickoff, para depois falar das polêmicas, mas integrantes dos Chiefs, eu digo o técnico Andy Reid e o jogador Travis Kelce, foram bastante vocais sobre essas duas regras. A gente vai falar disso depois da vinheta. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos, e a parada é a seguinte: segundo matéria do Golim Sports, a Liga aprovou na última terça-feira, dia 23, uma nova regra, vamos começar com a do fair catch, que determina que qualquer fair catch pedido entre a linha de gol e a linha de 25 jardas coloca a bola automaticamente na linha de 25 jardas para o início da próxima posse de bola ofensiva em situações de kickoff. Muita gente teve dúvida dessa regra, e eu entendo a dúvida, porque, Golim, geralmente já não é da linha de 25, mas a questão é que, se eu tô esperando o kickoff e eu pego a bola na linha de 2 jardas, e faço fair catch, ela vai da linha de 2 jardas. Agora, se eu pegar na de 2, na de 10, na de 15, na de 20, na de 23, vai começar da linha de 25 jardas automaticamente. O que causa confusão é que se você pega a bola na end zone, faz um fair catch na end zone, ou se ela morre depois da end zone e tudo mais, já começa da linha de 25. Então, o pessoal falou, pô, o que muda? O que muda é que essa primeira parte do que eu falei é muito importante. Essa parte da estratégia de você tentar colocar a bola na linha de 10, de 8, de 6, de 3. Isso aí. E é muito importante dizer que isso é pro kickoff, não para o punt. Para o punt continua valendo as regras atuais. Isso é muito importante, porque o punt pode acontecer de qualquer parte. E pra gente falar sobre isso é importante dizer uma coisa. Teve uma época em que a NFL se preocupava que o esporte fosse o mais divertido o possível. E isso fez ela mudar as regras de kickoff na década de 70, depois na década de 90, que fazia justamente com que ficasse mais emocionante. Ligas que estão em tentativa de bombar, como a XFL e a USFL, têm regras de kickoff também mais divertidas. A NFL tem uma outra visão. A NFL está numa visão de segurança dos seus jogadores. E essa segurança dos seus jogadores passa por deixar algumas coisas um pouquinho mais chatas. E essa é uma delas. E por que eu falei do Andy Reid? Porque o Andy Reid, ele falou aqui, ó. A questão é, onde isso para, certo? Começamos a retirar peças e veremos como isso acontece. Mas não queremos remover muitas peças ou estaremos jogando flag football. E vem essa velha discussão do flag football, né? Por que tem uma diferença entre flag football e o full pad, que é o que joga com o capacete e tudo mais? Porque existe um grau de contato e de, como é que eu vou dizer, pancada no futebol americano que a gente gosta e que tem apenas no full pad. Mas que também afeta a saúde dos jogadores. E o Roger Goodell é um commissioner, é o cara que cuida da liga, né? Como já foi Pete Rozelle, como já foi Paul Tagliabue. O Roger Goodell é um cara que preza mais pela segurança, até porque foi na gestão dele toda a questão do concussion, né? Que teve o filme lá do Will Smith falando sobre as lesões, do Dr. Bennett Omalo falando sobre as lesões de pancadas ao longo de toda uma carreira e tudo mais. E o Roger Goodell já há algum tempo tá nessa tentativa, e é natural que tenha treta, que tenha reclamação, e essas reclamações passam muito por coisas assim, quando tem essa mudança na regra do fair catch. Quero saber o que vocês acham sobre isso. A minha opinião, eu não acho que tava num nível a ponto de, caraca, a gente precisa mudar. Aparentemente a NFL discorda de mim, e isso é uma coisa de 1 ano que eles vão testar, tá bom? A questão é que, alguns anos atrás, em 2018, mudou uma regra em que os jogadores não podiam mais iniciar uma corrida e aí o kicker chuta e eles vão correndo. Eles tinham que partir do momento em que a bola é chutada. Tudo isso para tentar impedir pancada e tudo mais. E era uma coisa de 1 ano e ficou. Então nada me diz que isso não vai ficar também, entende? Porque isso provavelmente vai resultar em menos lesão em kickoff. A questão não é essa, né? A questão é que o argumento desses caras é que fica um pouco mais chato o esporte. Essa foi a primeira coisa. A segunda, e que envolve o Travis Kelce, é a questão dos quarterbacks. Então, a NFL, o que acontece, né? E eu amei aqui a matéria do Golim Sports. O golimsports.com.br é um site fenomenal. Eu só quero dizer isso pra vocês, pra quem não acompanha. golimsports.com.br, todos os dias você vai ver posts por lá, e eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque, cara, o pessoal que escreve lá é realmente fantástico. E eu queria falar sobre uma dessas coisas, quer ver? Um segundinho apenas. Matéria do Marcos Vinícius Soares, e aí ele faz um preâmbulo perfeito. A dramática situação com os quarterbacks no
Na final da NFC, né, 49ers contra Eagles parece ter ficado na cabeça dos mandatários da NFL. Nessa segunda-feira 22, a liga anunciou uma mudança significativa nas regras. Segundo Tom Pelissero e Ian Rapoport, jornalistas da NFL Network, os proprietários da NFL aprovaram um novo estatuto que permite às equipes ter um terceiro quarterback disponível nos jogos, que será ativado somente caso os dois que estão na lista fiquem indisponíveis. Isso foi exatamente o que aconteceu, né? Já tinha perdido o Jimmy Garoppolo, já tinha perdido o Trey Lance, aí o Brock Purdy se lesiona. Aí vem o Josh Johnson e ele se lesiona também. E os 49ers basicamente ficam sem quarterback. E o que isso faz é... Pô, Golem, mas você não pode ter quantos quarterbacks você quiser no roster? A questão é que, pra ter mais posição, você tem que tirar da outra, como se fosse um bolo, né? Agora o que a NFL tá falando é assim, você pode ter um terceiro cara que ele só entra caso os outros dois se machuquem. Segundo o estatuto, as equipes devem designar esse terceiro quarterback para situações de emergência até 90 minutos antes das partidas, que é quando as equipes arquivam as listas de jogadores inativos. Esse quarterback só pode entrar em campo caso os dois jogadores ativos estejam indisponíveis. A ideia é manter a competitividade da liga. E aí, olha o que o proprietário Jerry Jones falou aqui, ó. Essa é a melhor maneira de iniciar e a melhor maneira de tomar decisões é quando você tem exemplos em momentos muito delicados. E cara, não queremos times sem quarterbacks em jogos onde 50 milhões de pessoas estão assistindo. E aí o Travis Kelce, tight end dos Chiefs, ele fez uma fala irônica falando assim: os 49ers ganhariam o Super Bowl se eles tivessem 3 quarterbacks. Querendo dizer que o motivo, querendo brincar, né? Quer dizer que o motivo deles não terem ido pro Super Bowl e ganhado é porque o Brock Purdy machucou, o Trey Lance, Jimmy Garoppolo e tudo mais. E eu entendo a crítica dele, apesar de eu não achar que é bem isso. Eu acho que a NFL tá mais assim, cara, é muito raro isso acontecer. Mas aconteceu. Aconteceu na final de conferência da NFC. E a gente não queria que isso acontecesse mais. Então o quarterback é uma posição muito importante para você simplesmente não ter. E você ter que jogar com outra posição. É basicamente você jogar sem o goleiro, sabe? E, de novo, pode acontecer. Você tem 3 goleiros no time, os 3 se lesionam, é expulso, tananã, você vai ter que se virar com outro jogador. Quantas vezes a gente já não brincava disso nos Win Eleven da vida, né? Mas é complicado, eu entendo que essa discussão é complexa. Mesmo assim, eu não sei se eu concordo com isso. Eu acho que eu tenho uma tendência a pensar que nessas regras, quanto menos elas ditarem e mais elas liberarem, eu acho melhor. Eu tendo a achar que é melhor. O que aconteceu com os 49ers é um azar gigantesco, mas você não vê ninguém xingando a liga. Você fala, pô, foi uma cagada, e isso acontece. Javon Hargrave fez o tackle que machucou o dedo do Brock Purdy, e é isso. Custou a vitória dos 49ers? Não sei, o time dos Eagles é absurdo, mas custou a chance de... A questão é, a gente precisa fazer algo a respeito? Isso é uma dúvida, mas quem manda são os proprietários da NFL e eles votaram para que isso acontecesse. Vamos ver como é que vai ser. Meus amigos, DeAndre Hopkins foi cortado do Arizona Cardinals, devemos ter notícias disso em breve e grandes mudanças estão chegando. Deixa o seu gostei e a gente se vê no próximo vídeo.